Bem-vindo à aula 2 desse seminário sobre como vencer o medo, ok? Nesta aula eu quero apresentar para você 5 verdades sobre o medo. 5 verdades. A primeira delas é que ele atrai o pior. Segunda verdade é que ele altera a sua percepção sobre coisas positivas, tornando essas coisas negativas. A terceira é que ele é capaz de impedir o seu testemunho. A quarta é que ele paralisa o ser humano. E a quinta é que ele puxa para o fundo. Eu quero falar sobre essas 5 verdades a partir da própria Escritura Sagrada, mostrar para você versículos da Palavra de Deus que vão confirmar, corroborar aquilo que eu estou apresentando, ok? A primeira passagem que eu quero ler para você que fala que o medo é um verdadeiro imã para desgraças. Se você quiser que alguma coisa dê errado na sua vida, comece a ter medo. O medo vai simplesmente facilitar para que o pior aconteça. Como é que eu sei disso? Existe um homem na Bíblia muito bem conceituado, um servo de Deus, exemplo de paciência, de temor, de dedicação e também de sofrimento. E esse homem, ele traz em apenas um versículo de todo o livro, dos 40 capítulos de Jó, 42 capítulos de Jó, em apenas um versículo ele traz uma resposta, uma revelação muito significativa para nós. Observe o que está escrito em Jó, capítulo 13, versículo 25. O que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Essa passagem foi lida na NVT, Nova Versão Transformadora, mas observe, o que sempre temi veio sobre mim. Observa bem, existem aqueles medos que nos acompanham, que são medos que se tornam quase que companheiros do cotidiano. Nós não podemos permitir que isso aconteça, porque aquilo que eu mais temo é aquilo que mais facilidade tem de acontecer na minha vida. O medo, ele atrai desgraças. De repente a pessoa está indo muito bem, ela fala assim, rapaz, mas o meu medo mesmo é acontecer tal coisa. E é interessante porque ela vai cavando, né, o território para que aquela coisa ruim aconteça. Ela vai pavimentando um caminho para que o pior, para que a desgraça, para que a coisa ruim aconteça na sua vida. Portanto, a primeira lição é essa. Mesmo Jó, sendo um homem temente a Deus, um homem que respeitava a Deus, que buscava o Senhor por ele e pela sua família, mas ele abrigava medo no seu coração. E o que aconteceu com ele não foi outra coisa, foi exatamente aquilo que ele temia, aquilo que ele receava. Então, para se ver livre de situações realmente muito perigosas e muito ruins, primeiro passo é abandonar o medo. Aí você pode me falar, peraí, se eu não tiver medo de nada, eu posso ter problemas sérios. É claro, nós temos que agir sempre, né, com cautela, sempre com cuidado. Eu não estou dizendo para você agir com temeridade, entendeu? Tipo, fazer uma coisa que a própria Bíblia aponta isso, né? Quando Satanás tentou o Senhor Jesus, ele falou, se joga daqui, porque ele está escrito no Salmo 91 que ele vai pegar você. E o Senhor falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou fazer alguma coisa para me exibir e para dizer que eu não tenho medo. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é no cotidiano, quando coisas comuns nos infligem, desculpa a palavra não é essa, mas coisas comuns que acabam trazendo para nós uma sensação de desconforto tão grande, porque o medo passa a ser maior do que qualquer outra coisa naquele instante da nossa vida, certo? A segunda verdade é que o medo ele altera negativamente a percepção que nós temos. Não sei se você já passou pela experiência, mas a pessoa que tem muito medo de cachorro, ela pode estar andando pela rua e de repente está sozinha, é uma noite, a rua está vazia e ela vê do seu lado direito, assim, a alguns metros, um cão. E parece que o cão está fechado a cara olhando para ela. Essa pessoa vai passando, andando, ela muda de calçada e quando ela passa em frente ao cachorro, ela percebe que nunca foi um cachorro, era apenas o quê? Um saco de lixo. Se já lhe aconteceu isso, o saco de lixo não é um cachorro, ou seja, o cachorro não era verdadeiro, mas o medo era verdadeiro. E o medo foi gerado exatamente por conta da percepção que você teve naquele momento. A sua percepção, ela conduziu você a sentir medo. Da mesma forma, encontramos na Bíblia, em Mateus 14, 26, também pela NVT, Nova Versão Transformadora, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Queridos, Jesus andando sobre as águas é um milagre. É algo maravilhoso, algo sensacional, algo para a gente, entendeu? Se nós estivéssemos lá naquele momento, se fôssemos um dos 12 discípulos, para abraçar o Senhor e falar, Senhor, como que isso aconteceu? E nos alegrarmos nisso, não é verdade?
Mas para aqueles discípulos era pavor por causa da percepção que eles tinham. Havia muitos contos no folclore judaico sobre fantasmas que andavam sobre águas, etc. Sabe? Então, o medo deles naquele instante foi dominado por um senso que eles já tinham que não era espiritual, mas foi incutido por uma cultura, e eles abriram o espírito para aquilo, abraçaram aquilo, e naquele instante eles ficaram apavorados. Observa bem, na sua vida muitas vezes milagres virão diretamente para você, mas eles podem não conseguir se manifestar na sua vida porque você pode ficar com tanto medo e achar que é um fantasma, em lugar de perceber que é um sinal miraculoso de Deus vindo na sua direção. O medo, ele priva as pessoas de muitas bênçãos, principalmente de uma intimidade com Deus. O medo vai privar a pessoa de experimentar o melhor de Deus, justamente porque ela vai olhar para aquilo e o medo vai fazer com que a percepção dela se altere de forma negativa, nunca de forma positiva. Outra verdade sobre o medo é que ele nos impede de testemunhar. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público por medo dos líderes judeus. Está em João 7 e versículo 13. Por medo dos judeus, ninguém falava de Jesus em público. Ou seja, quem se convertia ao Senhor dentro daquele cenário, fazendo parte, dos fariseus, tinha medo porque ia perder muitas regalias, entendeu? A pessoa que fazia parte daquele extrato religioso, ela tinha uma série de reconhecimentos. É mais ou menos como pode acontecer hoje. A pessoa pode crer em Jesus, mas ela tem receio de falar sobre isso porque os amigos dela podem não entender, o patrão dela pode não entender, o trabalho dela pode não entender, ela pode perder espaço, perder oportunidades porque ela se decidiu a seguir a Cristo. Observa bem que esse tipo de medo vai impedir que a pessoa desfrute o melhor de Deus, porque observa só, a partir do momento que eu tenho tanto medo de perder o que eu tenho, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, é porque eu não sou capaz de acreditar que em Cristo pode haver algo melhor para mim. A partir do instante que eu sou capaz de perceber que em Cristo há algo melhor para mim, esse medo que tanto me dominava, ele vai parar de me dominar. Então perceba, o medo vai impedir a gente de testemunhar. Você pode estar perto de uma pessoa que está passando por uma situação aflitiva e você tem uma palavra de Deus para aquela pessoa e você não terá coragem de falar, porque o medo vai se manifestar ali. Uma das coisas também que está associada ao medo seria a culpa. Às vezes o inimigo pode fazer a pessoa pensar o seguinte: quem você pensa que é para ajudar essa pessoa? Se não consegue ajudar nem você mesmo, vai ajudar essa pessoa como? E tudo isso está associado com essa raiz que é a raiz do medo. A próxima verdade sobre o medo é que ele paralisa o nosso serviço ou nos paralisa no serviço do Senhor. Eu vou ler para você um versículo, dois versículos, 24 e 25 de Mateus 25, que fala o seguinte: por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Eu nunca entendi muito bem essa parábola, porque eu pensava que talento era tipo uma moeda, entendeu? Como existe o real, como existe a libra esterlina, eu achava que era um talento, era uma moeda que ele tinha recebido e que eu até achava meio cruel por parte do Senhor querer que ele aplicasse aquela moedinha para ganhar dinheiro. Queridos, não é. O talento é uma unidade de medida, inclusive desde o Egito Antigo que já existe. No Novo Testamento corresponde a aproximadamente 59,2 quilos. Querido, imagina só, quase 60 quilos de ouro. Não era pouco dinheiro não, amado, era muito dinheiro. O que isso me faz perceber? Que esse talento que o Senhor colocou na mão desse servo, que foi um servo inútil, porque ele cavou um buraco e enterrou o talento, ele muitas vezes é colocado na minha vida e na sua vida. Qual o talento que Deus colocou em você? Mas você, em lugar de crescer no talento que Deus lhe deu, você simplesmente menospreza esse talento, enterrando em um buraco qualquer da sua vida. Muitos homens e mulheres de Deus que poderiam estar vivendo a plenitude do Senhor não estão fazendo isso, simplesmente porque elas acham que esse talento é pouco demais, então é melhor enterrar esse talento. Se ele tivesse compreendido que aquilo era uma fortuna, ele podia, na verdade, negociar com aquilo, no sentido de multiplicar, ele teria entendido o que a parábola estava solicitando. Da mesma forma, nós hoje nós não podemos permitir que o medo nos impeça de investir nos talentos que o Senhor nos deu, talentos para o crescimento. E quando eu falo em talentos, eu não falo somente em talentos espirituais, né?
o talento para uma pregação, para um estudo bíblico, o talento para dirigir uma igreja, o talento para ser líder do ministério do louvor, o talento para ser um bom diácono, um bom obreiro. Não, eu estou falando de talentos que Deus te dá na sua vida cotidiana que também são úteis para o reino. Ou você acha que o trabalho de um pastor é mais espiritual que o trabalho de um dentista? Querido, um dentista que serve a Deus, seu trabalho é tão espiritual quanto o trabalho de um pastor ou de qualquer outro que seja, que tenha uma relação com Deus. Então, há talentos que são ocultos por causa do medo. Não deixe o medo roubar de você os talentos que o Senhor lhe deu. E a última verdade sobre o medo é que, infelizmente, ele puxa a pessoa para o fundo. A passagem que eu vou ler com vocês, Mateus 14, 27 a 30. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Observa bem como essa passagem é muito importante. Ela está dizendo que Jesus andava sobre as águas, ok? E que Pedro, quando ele falou a Jesus e recebeu de Jesus uma palavra, venha, ele foi até o encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começou a olhar para onde? Para as circunstâncias. É uma lição muito poderosa para a nossa vida. Toda vez que você olhar para as circunstâncias, você ficará com muito medo. Porque você não tem como resolver sozinho a circunstância. Se é o desemprego, se é uma enfermidade, se é um problema familiar, se é um problema de algum parente com as drogas, se é qualquer outra coisa, você não tem como enfrentar isso e não tem como vencer isso sem a palavra. Se você olhar para a circunstância, você vai sentir medo. Mas Pedro, se não tivesse olhado para a circunstância, tivesse olhado para Jesus, ele teria andado até Jesus, abraçado o Senhor e voltado, rindo, para o barco, juntamente com Jesus. Olha, observe bem, Jesus ele é o verbo, portanto ele é a palavra. É uma simbologia muito forte. Toda vez que eu estiver olhando para a palavra e nenhuma circunstância tirar minha atenção, meu foco da palavra, eu consigo andar sobre qualquer situação, por mais difícil que seja, porque eu estou indo ao encontro de uma palavra de Deus. Qual foi a palavra que Cristo disse para Pedro? Venha. Em cima daquela palavra, Pedro podia ir. E é interessante porque Pedro vai entender essa lição em outra parte da Bíblia. Lembra quando o Senhor fala com ele assim: Pedro, é o seguinte, vocês devem pescar em tal lugar? E ele fala, foi até quando ele conheceu Jesus, né? Porque ele fala assim: Senhor, nós temos pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Sobre tua palavra. Se Pedro tivesse feito a mesma coisa aqui, Pedro não teria afundado. Então, querido, o medo sempre puxa a gente para baixo. Todo o potencial que você tem, todas as habilidades que você tem, tudo que há de melhor em você não aflora, porque o medo ele vai puxando você para baixo, vai submergindo você, mantendo você refém, preso, amarrado, amordaçado, silenciado por conta do medo. Se você quiser libertação em relação a isso, eu quero convidar você a acompanhar as nossas próximas aulas. Nós teremos mais na próxima semana. Aliás, na próxima aula, eu quero ver se eu libero essas aulas todas assim, na sequência. O nosso próximo tópico será 5 confissões contra o medo. Você vai falar 5 coisas bíblicas, não é só falar, viu? Você vai estudar a palavra, buscar na palavra, para que você tenha autoridade de usar essas expressões da palavra de Deus quando o medo vier atacar você. Até a próxima aula, em nome de Jesus.